Hello, good afternoon. How are you? I am fine, and you? Espero que todos vocês estejam bem, queridos alunos do quarto e do quinto ano. E sejam muito bem-vindos à nossa 26ª aula de inglês. Vocês estão animados para a nossa aula de hoje? Porque eu estou super animado e ela vai ser super divertida, vai ser super legal. Vai ser uma aula diferente. Então vamos comigo. Algumas considerações que nós temos para a nossa aula de hoje. Ela não é uma aula que estava no cronograma. Então, ela é uma aula diferente. Segundo, essa aula está valendo 3 pontos. Essa aula está valendo 3 pontos. Ela não tem uma atividade específica. Eu vou explicar como que ela vai ser no decorrer da nossa videoaula. Terceiro, crianças, eu estou reparando que tem alguns alunos que não estão enviando as fotos no grupo de WhatsApp da sala. E não tem como eu saber se vocês estão aprendendo se vocês não enviarem a foto. O Teacher não é um mágico. Então eu preciso que vocês enviem as fotos para eu saber se vocês estão aprendendo ou se estão tendo alguma dificuldade para mim ajudar vocês. E o intuito da nossa aula de hoje é exatamente esse. Eu vi que vocês tiveram muita dificuldade em aprender os conteúdos de gramática desse ano que a gente aprendeu até o momento, que foram sobre o verbo to have e o verbo to can. Então, a aula de hoje, eu não preparei um roteiro, ela vai ser uma aula ao vivo, então eu trouxe algumas folhas em branco e canetinhas. Então, a aula de hoje nós iremos fazer junto, como se nós estivéssemos lá na sala. E nós iremos fazer uma revisão. E você vai me perguntar, Teacher, você falou que essa aula vai valer 3 pontos. Sim, vai valer 3 pontos. De conceito, de avaliação, de trabalho, não sei onde que esses 3 pontos vai entrar ainda. Mas vai valer 3 pontos. Os alunos que não enviarem foto no grupo essa semana, dessa aula de hoje, vai perder 3 pontos da nota do terceiro bimestre. Então, isso aí não é para vocês ficarem, nossa, eu tenho que ganhar 3 pontos. Mas é para vocês se programarem, para vocês fazerem essa aula com muita atenção e muita dedicação, porque ela vai ser super importante. Será uma aula para revisarmos o que nós já aprendemos. E se você tiver dificuldade em algum assunto específico da aula de hoje, é só você ir lá na nossa playlist e ver a videoaula específico daquele assunto, combinado? Então, como que vai funcionar? Eu vou revisar com vocês todo o conteúdo do verbo to have e todo o conteúdo do verbo to can. E nós iremos escrever o conteúdo juntos. Então, eu vou explicar, vou escrever nessa folha aqui ao vivo para vocês e vou mostrar aqui. E vocês irão copiar o que eu mostrar no caderno de vocês e vão me enviar a foto dessas cópias no caderno. Então, eu não vou enviar a foto dessas folhas aqui no grupo. A foto dessas atividades que nós iremos fazer hoje serão no decorrer da aula, então será uma aula dinâmica. Eu vou falando, vocês vão pausando o vídeo e a gente vai estudando juntos, combinado? Provavelmente essa aula vai ficar grande, vai ficar extensa, não sei quantos minutos que vai ficar, mas ela vai ficar extensa. Mas será o objetivo final de revisar todos os conteúdos novos, combinado? Novos não, antigos. Então, crianças, vamos começar revisando o verbo to have. O verbo to have. Nós aprendemos que o verbo to have significa ter ou possuir. Quando você quer falar que você tem ou você ou determinada pessoa possui alguma coisa. Então essa vai ser a nossa primeira anotação. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente anotar para vocês escreverem no caderno. Verbo to have. Vou grifar o to have de verde porque verde é bonito. Verbo to have significa ter ou possuir. Primeira coisa que vocês vão escrever. Verbo to have significa ter ou possuir. Pausem o vídeo e copiem. Crianças, nós aprendemos que para cada pessoa nós temos um verbo to have diferente. Mas aí você vai me perguntar, nossa, mas o verbo to have tem significados diferentes? Não, ele não tem significados diferentes. Ele tem formas de aplicabilidade diferentes. Como assim? Para cada pessoa nós temos um verbo to have diferente. É igual no português. Eu falo eu tenho, mas eu falo nós temos. Tá vendo que é diferente? Se eu falar eu temos e nós tenho, faz sentido? Não. A pessoa entende, mas não faz sentido. Então nós aprendemos que para o I, que é eu, o verbo to have é have. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Ele tem, para menino,
He has. Ela tem. She has. Para objetos ou animais, it has. Nós temos. We have. E eles ou elas têm, eu falo they have. Então, nós iremos escrever isso aqui no caderno. Eu vou escrever aqui e vou mostrar para vocês. Vamos falando comigo, me ajude a lembrar. Verbo to be pro I. Verbo to have pro I. I have. Para o you. You have. Para o he. He has. Para o she. She has. Para o it. It has. Para o we. We have. E para o they have. Vou escrever aqui, ó. I have. You have. He, she, it has. We e they have. Podem copiar isso aqui no caderno de vocês. Pronto. Agora, crianças, o teacher vai dar alguns exemplos para vocês utilizando o verbo to have. Como que eu falo, por exemplo, eu tenho uma vaca. Eu tenho uma vaca. Imagina se eu tivesse uma vaca. Eu tenho uma vaca. I have a cow. Eu tenho uma vaca. I have a cow. Que significa eu tenho uma vaca. Crianças, eu estou fazendo na linha da frente, mas se não couber no caderno de vocês, vocês podem escrever na linha de baixo, combinado? Eu tenho uma vaca. Ui, vaca não apareceu aqui na linha completa. Mas eu vou mostrar para vocês. Como que eu falo? Nós temos algumas canetas. Mochilas, por exemplo. Nós temos algumas mochilas. Eu falo we have some backpacks. Nós temos algumas mochilas. Já essa folha de baixo está me confundindo. Nós temos algumas mochilas. Como que eu falo que ela tem um cachorro? Ela tem um cachorro. She has an dog. Que significa ela tem um cachorro. Então, crianças, eu dei alguns exemplos para vocês verem onde nós aplicamos o verbo to have. I have a cow. Eu tenho uma vaca. We have some backpacks. Nós temos algumas mochilas. We have some backpacks. She has a dog. Que é she has a dog. She has a dog. Ela tem um cachorro. Entenderam? Essa é a forma básica, é a forma no presente do verbo to have. Agora, nós iremos aprender a forma negativa do verbo to have, que o teacher também já ensinou. Nós aprendemos que para determinada pessoa, eu coloco o don't, e para outras pessoas eu coloco o doesn't. O verbo to have, ele é diferentão. Ele é um dos únicos que vocês já aprenderam, é o único, que seguem essa regra. Então, como que eu falo que eu não tenho? Eu falo I don't have. Como que eu falo que você não tem? Eu falo you don't have. Como que eu falo que ele não tem? Eu falo he doesn't have. He doesn't have. Essa é uma regra, crianças. O has só aparece na forma afirmativa no presente. Na forma negativa, ele sai de férias, ele vai embora, ficando he doesn't have.
Como que eu falo que ela não tem? Eu falo she doesn't have. E como que eu falo para objetos ou animais? It doesn't have. Como que eu falo que nós não temos? Aí eu volto pro don't. We don't have. E eles ou elas não têm. Eu falo they don't have. Então nós iremos escrever isso agora. Eu em inglês. I. Você. You. Ele. He. Ela. She. Objetos ou animais. It. We, nós. E they, eles ou elas. Para o I e o you, eu falo I don't have e you don't have. Escrever de roxo para ficar bem marcante. Don't have. Ele, ela ou para objetos ou animais. He, she e it. Doesn't have. E nós ou eles, eu falo we ou they don't have. Que isso é a forma negativa. Forma negativa. Forma negativa. I, you don't have. He, she, it doesn't have. We e they don't have. Forma negativa. Copiem isso no caderno de vocês. Agora, nós iremos dar alguns exemplos com a forma negativa. Vamos pegar os exemplos que o teacher deu aquela hora e fazer eles virarem a forma negativa. I have a cow. Eu tenho uma vaca. Como que eu falo que eu não tenho uma vaca? Eu falo I don't have a cow. Eu não tenho uma vaca. Nós temos algumas mochilas. We have some backpacks. Nós não temos algumas mochilas. We don't have some backpacks. Ela tem um cachorro. She has a dog. Agora ela não tem mais. Ela não tem um cachorro. Como que fica? She doesn't have a dog. She doesn't have a dog. Podem copiar os exemplos e, se vocês quiserem, podem escrever o significado deles no caderno, combinado? Agora, nós iremos para a outra parte do verbo to have, que é a forma interrogativa do verbo to have. E na forma interrogativa, crianças, o teacher ensinou para vocês que o you é diferentão, é igual no verbo to can. O you é diferentão. Sempre que o you aparece na pergunta, o I aparece na resposta. Então, o you, ele deu a cara nas perguntas, na resposta aparece o I. Por quê? É só nós utilizarmos o nosso cérebro para nós entendermos. Quando eu pergunto para você, no português, você tem um lápis? Você fala, sim, eu tenho. Ou eu falo, sim, você tem. Não faz sentido. Então, se eu utilizo o you na pergunta, eu tenho que utilizar o I na resposta. Então, o teacher vai dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de 3 perguntas. Do you... Você tem uma... Ou um quê? O que vocês têm? Um gato. Você tem um gato? Do you have a cat? Do you have a cat? Vou passar o roxo debaixo do you para vocês verem ele. Combinado? Do you have a cat? Do you have a cat? Vocês têm um gato? Se a resposta for sim, vocês respondem yes, I have. Ou yes, I do também tá certo. Yes, I have. Vou passar o lápis roxo debaixo do I. E se você não tiver, você responde no, I don't have. No, I don't have.
Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. No, I don't have. Do you have a cat? Yes, I have. No, I don't have. E se na pergunta aparecer uma outra pessoa que não seja o you? Qualquer outra pessoa. O que a gente faz? A gente repete ela na resposta. Se aparecer o they na pergunta, they na resposta. Se aparecer o he na pergunta, o he na resposta. Se aparecer o i na pergunta, o i na resposta. Se aparecer o óculos na pergunta, o óculos na resposta. Então, por quê? Porque é questão de fazer sentido. Se eu pergunto, ele tem uma vaca? Você responde, ah, ele tem. Sim, ele tem. Ou não, ele não tem. Então, é para fazer sentido. Então, deixa eu tirar o will diferentão daqui. Então, crianças, vamos dar algum exemplo. Vamos perguntar se ela tem... Vamos supor que a gente está com fome, we are hungry, e ela tem uma pizza. Vamos supor que eu quero perguntar se ela tem uma pizza. Eu falo, does, né? Does she have a pizza? Lembram que o resto aparece na forma afirmativa. Does she have a pizza? Ela tem uma pizza? Se a resposta for sim, eu respondo yes. Yes, she have ou yes, she does. Vamos pôr yes, she does agora para variar. Yes, she does. E se for não, eu respondo no, she doesn't. She na pergunta, she na resposta. Entenderam? Does she have a pizza? Yes, she does ou no, she doesn't. É sempre essa estrutura. A pessoa que aparece aqui, o complemento que aparece aqui, aparece na resposta. Se você respondesse yes, she have, também estaria certo. Se você responder yes, she does have, não ficaria tão assim convencional, mas também não estaria de todo errado. Mas o yes, she does ou yes, she have é melhor e está certo. No, she doesn't. Ok, sucesso. Esse foi o verbo to have, bem resumido, bem geral. O que eu falei aqui se aplica para todas as pessoas com o verbo to have. E agora, nós vamos revisar o verbo to can. E depois nós vamos misturar os dois. Combinado? Então, cadê as folhas? Tá. Nós aprendemos o verbo to have é poder... o verbo to have é ter ou possuir. Quando você quer falar que você tem ou determinada pessoa possui alguma coisa. Agora nós vamos para o verbo to can. Verbo to can. E o verbo to can significa poder. Quando você fala que você ou determinada possui algum objeto. Possui algum objeto não. Pode... não, verbo to can. Eu não lembro o que eu falei. Erro de gravação. Vamos voltar. Agora nós vamos aprender sobre o verbo to can. Verbo to can que significa poder. Quando você quer falar que você pode fazer alguma coisa, ou você pode ir a algum lugar, ou você tem permissão para fazer determinada coisa. O verbo to can significa poder. Combinado? Então a primeira coisa que nós iremos escrever. Verbo to can. Que é igual, vou fazer de vermelho, que é igual a poder. Combinado? Verbo to can, que é igual a poder. Verbo to can, que é igual a poder. O celular travou. Então tá, vamos voltar. Verbo to can, que é igual a poder. E o verbo to can, crianças, ele é muito mais fácil do que o verbo to have. Ele é simples. Primeira coisa, ele é igual para todas as pessoas. Então, como que eu falo que eu posso? I can. Como que eu falo que você pode? You can. Como que eu falo que ele pode? He can. Como que eu falo que ela pode? She can. Como que eu falo que para objetos ou animais? It can. Como que eu falo que nós podemos? Eu falo we can. E como que eu falo eles ou elas podem? Eu falo they
can. Então agora o teacher vai escrever isso aqui no caderno, aqui na folhinha, e vocês vão copiar no caderno de vocês. Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, objeto ou animal, it, nós, we, e eles ou elas, they. Para todo mundo, everybody, todo mundo, o verbo to can é can. Vou até fazer de vermelho maiúsculo. Can. Podem copiar isso no caderno de vocês. Combinado? Agora o teacher vai dar alguns exemplos para vocês. Então, crianças, vamos lá. Como que eu falo que, por exemplo, você pode o quê? Você pode andar. Simples. Você pode andar. Eu falo you can walk. Você pode andar. Você pode andar. Deixa eu escrever o significado. Você pode andar. Como que eu falo que eu posso ir para a escola? Por exemplo, se não tivesse Covid, eu posso ir para a escola. I can go to school. Eu posso ir para a escola. Como que eu falo que ela pode sorrir? Vamos supor que ela está triste. Eu falo, você pode sorrir, ela pode sorrir. Eu falo, she can smile. She can smile. Ela pode sorrir. You can walk. Você pode andar. I can go to school. Eu posso ir para a escola. She can smile. Ela pode sorrir. Essa é a forma afirmativa do verbo to can, a forma mais simples. Agora, nós iremos partir para a revisão da forma negativa do verbo to can. Deixa eu pegar a folha aqui, que ela vai e volta, a gente está ao vivo. Depois eu vou fazer um bastidores aqui. Agora nós vamos para a forma negativa. A forma negativa, crianças, é mais simples que mamão com açúcar. Porque a forma negativa é só você pôr o not. Não tem don't, não tem does, isso é lá pro verbo to have. É só pôr o not depois do verbo to can. É só pôr o not. Como que eu falo que eu não posso? I cannot. Como que eu falo que você não pode? Eu falo you cannot. Como que eu falo que ele não pode? Eu falo he cannot. Como que eu falo que ela não pode? Eu falo she cannot. Para objetos ou animais, eu falo it cannot. Nós não podemos. Eu falo we cannot. E eles ou elas não podem, eu falo they cannot. Então eu vou escrever todas as pessoas de novo. E a forma negativa. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3, go! I, you, he, she, it, we e they. Qual que é o verbo to can para eles? Todos é o verbo to can. Então você vê can de verde. Can, I can, you can, he can, she can, it can, we can e they can. E a forma negativa é só eu pôr o famoso not. Not. E nós temos... Vamos fazer isso primeiro. Podem copiar. Pessoas, verbo to can e o not. Pessoas, verbo to can e o not. E também, crianças, nós temos uma outra forma. Aqui nós temos o can e o not. E eles podem, crianças... Cadê? Peraí. Eles podem juntar, ó, uma cirurgia. Juntou e formou can't, que é a mesma coisa. Cannot. E can't é o mesmo. O can't é o can e o not junto. Então,
can. Not é igual ao can't. É igual ao can't. Cannot é igual a can't. Copie. Tá. Agora vamos dar alguns exemplos. Vamos fazer igual do verbo to have. Vamos pegar os últimos exemplos e passar eles para a forma negativa. Eu falei que você pode andar. You can walk. Como que eu falo que você não pode andar? Eu falo you can not walk. Forma negativa é só pôr o not. You can not walk. Como que eu falo que eu não posso ir para a escola? Porque realmente eu não posso. Eu falo I can not go to school. Como que eu falo que ela não pode sorrir? Eu falo she can not smile. Só eu pôr o not depois do verbo to can. Seguem alguns exemplos e vocês podem copiar o exemplo. Pronto. Crianças, depois nós aprendemos a forma interrogativa do verbo to can. A forma interrogativa do verbo to can é igual ao do verbo to be. É só você trocar o verbo to can com o verbo, com a pessoa de lugar e pôr a interrogação. Então, agora, essa não é tão importante assim. Vamos focar na hora de responder as perguntas. Novamente, o you é diferentão dependendo do contexto. Vamos supor que eu pergunto para você. Você pode ir comigo na padaria? Can you go with me to... Como fala padaria mesmo? Vamos falar refeitório. Cafeteria. Eu acho que é isso, se não me engano. É. Eu pergunto, você pode ir comigo na padaria? Aí você responde, sim, eu posso, ou não, eu não posso. O you apareceu na pergunta, o I aparece na resposta. Combinado? Então vamos dar alguns exemplos. Você pode caminhar? Você pode andar? Can you walk? Can you walk? Você pode andar? Se a resposta for sim, você responde yes, I can. E se a resposta for não, você responde no, I can not ou no, I can't, que é a mesma coisa. O you apareceu na pergunta, o I aparece na resposta. O you apareceu na pergunta, o I aparece na resposta. E se eu pergunto com uma outra pessoa alguma coisa com o verbo to can? Por exemplo, ele pode dançar. Eu acho que foi esse um exemplo que eu dei na última atividade. Can he dance? Ele pode dançar? Se a resposta for sim, sim, ele pode, ou não, ele não pode. Então vamos dar esse exemplo. Can he dance? Can he dance? Se a resposta for sim, eu respondo yes, he can. E se a resposta for não, eu respondo no, he can't. O he apareceu na pergunta, o he apareceu na resposta. Can he dance? Yes, he can ou no, he can't. No, he cannot também estaria certo. Entenderam, criança, a forma interrogativa do verbo to can? Você responde de acordo com o entendimento, de acordo com o que for solicitado na pergunta, você responde na resposta. É simples, é mais ou menos a mesma lógica para todos. A única diferença que muda são as estruturas do verbo para as pessoas que nós utilizamos. Então essa foi uma breve revisão, uma revisão bem geral do verbo to can. Lembrando que nós temos aula específica para cada um desses assuntos. Agora, vamos pensar comigo. Agora nós vamos fazer uma coisa
para nós sabermos quando nós vamos utilizar o verbo to have e o verbo to can. Vamos supor que vocês estejam numa situação lá fora, lá nos Estados Unidos, lá em algum lugar que as pessoas falam inglês, e vocês se deparam com algumas frases, ou vocês precisam falar algumas frases. Vocês, crianças, têm que falar frases que fazem sentido. Como assim? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos pôr aqui exemplos de situações. Eu vou pôr 2 frases aqui e nós vamos pensar juntos. Por exemplo, escrever de roxo. I 3 fishes. I 3 fishes. Eu 3 peixes. Vocês acham que faria mais sentido eu colocar I have 3 fishes ou I can 3 fishes? Eu tenho 3 peixes ou eu posso 2 peixes? Qual faria mais sentido? O have. Porque eu estou falando que eu possuo 2 peixes. Eu tenho 2 peixes. Então, I have 3 fishes. Copiem esse exemplo. Outro exemplo. You, espacinho, swim. You, espacinho, swim. Você nadar. You have swim ou you can swim. Você tem nadar ou você pode nadar? Você pode nadar. Então, you can swim. Outro exemplo. He tanana and eraser. Uma borracha. He tanana and eraser. Faria mais sentido eu falar ele pode uma borracha ou ele tem uma borracha? Então, ele tem uma borracha. Eu falo he has an eraser. Forma positiva. Entenderam, crianças? Espero que sim. Então, agora, depois de vocês já terem copiado isso tudo no caderno, o teacher fez 2 atividades aqui para vocês fazerem também e mandarem foto, que são essas aqui. Vocês irão colocar a data no caderno, August, dia 31 de 2020. Se quiser colocar lá em cima, pode. E vocês irão escrever assim, complete com can, have ou has. Vocês irão completar de acordo com o sentido. E aqui nós temos 5 frases. I, tanana, two dogs. I have 2 dogs ou I can 2 dogs? Qual faz mais sentido? B, she jump. Ela pular. She can jump ou she has jump? C, they, tanana, some cats. Eles, tanana, alguns gatos. They have some cats ou they can some cats. You, tanana, swim. Você, tanana, nadar. O exemplo que eu dei. You have swim ou you can swim. E, we, tanana, a house. Uma casa. We have a house ou we can a house. Façam aí essa atividade aqui. Depois vocês vão fazer a atividade número 2, que é passar essas frases aqui para a forma negativa. Então vocês irão passar a frase I have a dog para a forma negativa, lembrando que para o have, para o I, no verbo to have, nós utilizamos o don't. You can run, você pode correr. Como que eu falo? Você não pode correr. C, she has an apple. Ela tem uma maçã. Nós utilizamos o doesn't. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Ela está valendo 3 pontos. Eu estou aguardando as fotos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham revisado os conteúdos. E eu estou à disposição. Combinado? Bye, bye e até a nossa próxima aula.